começar o terceiro episódio do Florence Talks. Hoje a gente tem aqui um convidado mais do que especial, um amigo antes de tudo, o Adriano Londres. Adriano, vou te apresentar, você me corrige se eu tiver esquecido de alguma coisa, mas o Adriano, ele é economista de formação, tem uma experiência enorme, um olhar super crítico sobre os temas relacionados à saúde. O Adriano já foi diretor da Qualicorp, do HCor, já foi presidente de sindicato do Rio de Janeiro e, mais recentemente, o Adriano fundou o Arquitetos da Saúde, que ele vai ter chance de falar um pouco mais para a gente sobre o que é que se trata e vocês vão ver que, de fato, o Adriano é um arquiteto. Adriano, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, é um prazer enorme ter você participando do simpósio, é um prazer revê-lo sempre, né, independente do contexto. Muito obrigado, meu amigo. Lucas, o prazer é meu. Tantas vezes você me chamava, eu venho aqui com o maior prazer e já gostei que eu sou o terceiro, que o 3 é meu número da sorte. Que bom. Adriano, a gente não tem um roteiro fixo, a ideia é bater um papo, e eu pensei em começar te perguntando um pouco. Eu vi uma fala sua recente lá no Cindy Hosp com o Balestrin, e eu vi você falando um dado que me impressionou, que no Brasil, a cada 1 ano e meio, mais ou menos, a gente trocou de ministro da Saúde nas últimas décadas, né? E, ao mesmo tempo, a gente faz o contraponto numa indústria que a gente precisa de soluções assim, que são soluções de longo prazo, que estão longe de serem construídas em 1 ano e meio, né? Seja na saúde pública, seja na saúde suplementar, né? Como é que você vê esse momento da gente e esse histórico, né, de visões de tão curto prazo, de tanta dificuldade de articular coisas de mais longo prazo? Eu acho, Lucas, tanto no setor público quanto no privado, a gente vê esse horizonte de curto prazo, né? Uma leitura é essa, o tempo que o ministro fica no cargo, o que para mim caracteriza a pouca importância que a saúde tem para o Brasil. A verdade é essa, a tradução que eu faço é: a saúde não é uma prioridade para o Estado brasileiro, ponto. E não é de agora, já há muito tempo, né? E quando a gente traduz isso para a saúde suplementar, para citar um outro exemplo, e que leva ao mesmo resultado, que é o pouco compromisso com o olhar de longo prazo, uma empresa, e os 70% dos planos de saúde são financiados por empresas, ela troca de operadora a cada 2 anos, 2 anos e meio. Esse é um argumento que muitas operadoras utilizam para efetivamente não ter um olhar de longo prazo e, portanto, um olhar de cuidado. Então, a gente fica nessa visão de curto prazo, sem nenhum olhar estruturante que possa permitir com que a gente dê os saltos que a gente precisaria dar. Né? Adriano, eu te apresentando, né, ouvindo você um pouco aqui, eu queria ouvir um pouquinho mais de sua história, né? Como é que foram as decisões de transitar, né, por diversos ângulos aí da saúde? Você vem de uma família de médicos, né? Você já me falou um pouco de seu pai, né, médico e filósofo, né? A gente pode dar um passo atrás, você falar um pouquinho de sua história aí? Vai ser o maior prazer, porque a minha história ela é caótica como ela é a minha cabeça. Mas, fora essa brincadeira, se eu puder dizer, vou contar já da história, algo que é um fio condutor de toda a minha história, eu sempre fui um bom companheiro da minha intuição. Uhum. Você sempre respeitou sua intuição? Sempre respeitei minha intuição. Segundo, eu gosto muito de uma frase da Frida Kahlo que diz: onde não puderes amar, não te demores. Então, não tenho a menor dificuldade em fazer mudanças se eu perceber que ali, óbvio, com responsabilidade, com cuidado, mas se ali não é um local para eu ficar, eu faço transições. Mas eu fiz terceiro, que o desafio sempre faz a gente sair da zona de conforto e a gente cresce no desafio, né? Então, a minha vida profissional, eu dividiria em 3 chapéus, né? Um de gestor hospitalar, o segundo, que foi onde eu talvez tenha sentado a maior parte do tempo, embora eu já esteja fora do hospital desde 2014, quando eu passei pelo HCor. E o segundo chapéu é um chapéu de representante de entidade de classe. Você citou o sindicato, eu participei da fundação da ANAP, fui fundador também de uma associação de administradores de benefícios, pouco falo sobre isso porque foi um tempo curto. O que foi muito bacana, porque te traz um olhar mais amplo, né? Não é melhor nem pior, você vestindo vários chapéus, você tem um olhar sobre todo. E o terceiro, eu diria que foi talvez um olhar de representação daquele que financia o setor de saúde, seja através de uma corretora e, mais recentemente, uma consultoria que entende que quem paga a conta precisa ser um pouco mais ativo e pode ajudar a mexer o ponteiro da saúde suplementar.
A culpa é do dono, não é isso? Não é esse o nome de seu livro? A culpa é do dono. Dois pontos, custos de plano de saúde empresariais. É uma provocação com o contratante, a quem eu provoco diuturnamente, ou melhor, eu provoco e convoco a exercer um protagonismo que ele deveria estar exercendo, não é uma bala de prata, mas se eu fosse escolher uma mudança que eu gostaria de ver acontecer para tornar o setor um pouco mais estruturante, um pouco melhor, um pouco mais transparente, um pouco mais eficiente, seria de empoderar aquele que está financiando o setor, que em boa parte são as empresas. Ele ainda é muito curioso, Lucas, a gente observar o seguinte: todos os elos da cadeia têm a sua representação de classe, é importante que eles tenham. Quem paga a conta na saúde suplementar não tem. Não tem um representante. Super fragmentado. Né? Super fragmentado, com poder enorme, e não tem uma organização setorial que nos cobrasse coletivamente o melhor cuidado para o seu beneficiário e, consequentemente, o uso mais eficiente do seu recurso. Acho que essa é uma mudança que precisa acontecer. Eu me pergunto por que ela demora tanto a acontecer. Qual é a sua visão desse tema, desse problema complexo que você está trazendo, se a gente pegar aí ao longo de sua trajetória? Onde é que eu quero chegar? Na época que você foi administrador hospitalar, era um hospital que era de sua família, de seu pai, não é? Como é que se apresentava esse problema nessa época? Você acha que ele ficou mais grave? E um pouco do que eu ia te perguntar é qual era a diferença dos hospitais naquela época, que a maioria deles eram hospitais que eram ou de fundadores ou de segunda gerações, né? E hoje a gente vê uma dinâmica completamente diferente de consolidação, de abertura. Fala um pouquinho, como é que você vê esse contexto aí nessas últimas décadas? Impressionante, uma mudança absurda em 30 anos. Né? Eu fui para o hospital em 92, familiar, como a maioria dos hospitais da cidade do Rio de Janeiro, como também acontecia aqui na Salvador, como acontecia em Pernambuco, algumas praças de uma maneira mais acentuada, hospitais como hospitais como extensão de consultórios de um médico ou de um grupo de médicos. Essa era a realidade, uma medicina mais romântica, né? Um outro olhar, uma relação, um setor menos tensionado, porque era um momento que a saúde suplementar... Bom, lá atrás já não era nem regulada, mas mesmo com a regulação, ela crescia, né, menos tensionada, não tinha tanta pressão por resultado. Não tinha tanta pressão, acho que tudo se acomodava um pouco mais e mudou completamente a dinâmica, não só dos hospitais, inclusive boa parte desses hospitais foram comprados por redes, como foi o caso do hospital da minha família, por exemplo, né? Uma maior concentração, uma maior dificuldade de custeio do plano de saúde por parte de quem financia. A gente vive um tensionamento hoje que naquela época não tinha, independente de, também naquela época, saúde sempre é uma conta que não fecha, mas acho que hoje é muito mais desafiador. E a gente não fez o dever de casa de estruturante. Esse é o senão, a conjuntura... A gente ficava à mercê das conjunturas, né? Mas o dever de casa estruturante pouco foi feito. Mas eu diria o seguinte, com certeza era mais prazeroso, era menos tenso. Né? Você era possível estabelecer relações, porque do outro lado também haviam pessoas que ficavam lá por anos e anos e anos. E as coisas acontecem a partir de boas relações de confiança. Até isso está comprometido hoje em dia, não? Você arrisca dizer que a gente vive hoje talvez um momento mais tenso, mais crítico, ou você lembra de outros momentos? Eu não tenho dúvida que a gente vive um momento mais tenso, Lucas. A gente vive um momento em que o setor, ele não cresce, ele é o mesmo do que era 10 anos atrás, com perfil de beneficiários achatado no sentido que ele hoje tem um produto pior do que aquele que ele tinha, ele hoje participa do custeio, e a gente não consegue gerar acesso a um desejo de uma parte da sociedade brasileira de ter acesso à saúde suplementar e que acaba procurando outras alternativas, porque aquilo que está na prateleira, em função da segmentação que está prevista, não está acessível a novos brasileiros. A gente tem deixado a desejar como setor, na minha opinião. Bastante coisa aí precisa mudar para funcionar razoavelmente, né? Sempre vai ser um dilema, a conta não vai fechar nunca, mas ela podia estar fechando um pouco mais. Se a gente estivesse endereçando as ineficiências que existem, os problemas estruturantes que a gente não endereça, se a gente estivesse cuidando de saúde no lugar certo, no momento certo, se a gente estivesse medindo resultados, se a gente estivesse educando a sociedade em relação ao uso adequado, ao cuidado adequado com a sua saúde e do uso adequado do plano de saúde. Acho que tem uma série de... Se a gente estivesse integrando informações que evitassem duplicidade, tem tantas oportunidades, mas uma boa parte delas não saem do discurso. Né? Óbvio que existem exemplos isolados, como a Florence,
que é o discurso na prática. Legal. Eu queria te falar um pouquinho sobre a Florence. Quando você estava falando, eu estava pensando aqui, uma coisa que eu adoraria ouvir sua perspectiva, que aí com o meu chapéu de empreendedor, pensando na Florence, e você conhece um pouco do trabalho da gente, quão sério é, quão diligente e transparente é, a Florence, ela endereça no modelo dela uma falha de mercado, né? Então a gente atende 60% dos pacientes vêm da UTI, a gente atende por um quarto, um terço do valor que custa para as operadoras, com experiência de cuidado alta, com NPS de 88, mantendo o protagonismo do médico assistente. Então, é um modelo que ele endereça eficiência no setor, né? E embora a gente tenha sido progressivamente mais reconhecido, eu diria até que a reputação da gente é maior do que o tamanho físico. Quando a gente olha os últimos 5, 10 anos, esse setor não cresceu como a gente pensou que cresceria, né? E algumas vezes é extremamente frustrante nas discussões com os interlocutores, principalmente com tomadores de decisão, né? A gente fala, olha, vocês não reclamam de um modelo que é excessivamente hospitalocêntrico e que não tem outras soluções, né? E no momento que essas soluções se apresentam, uma inércia muito grande, uma dificuldade de destravar valor, né? E eu arrisco falar isso por talvez outros players que estejam no setor, né? A gente tem outros hospitais de transição, principalmente no eixo Rio-São Paulo, né? Mas a gente sente ainda que quando a gente compara com outros países, né? Como Canadá, países europeus, né? A expectativa é que tenha uma integração maior que não aconteceu ainda. Qual é a sua visão sobre isso? Onde é que está o valor eu ia falar to be unlocked, né? Para ser destravado, né? Essa é a pergunta de $1 milhão, né, Lucas? Mas se você está falando, está me fazendo lembrar da minha própria dificuldade. A gente também nasceu para ser uma proposta isenta, transparente, eficiente e muito mais trabalhosa para nós do que aquilo que existe, que é o papel do corretor. E às vezes me pergunto, por que o crescimento não acontece na velocidade da reputação? Parecia que você estava falando comigo. Você está falando da arquitetos. Da arquitetos da saúde. Imagino que também como vocês são na Florence, a vida não pode ser pequena. Sim. A vida tem que ser plena, tem que ter sentido e a gente tem que fazer alguma coisa. Eu não estou aqui para extrair valor, mas sim para gerar valor. E essa é uma obrigação de qualquer um de nós, não é nenhuma obrigação. Se eu fosse dizer uma coisa, Lucas, assim, tem um desafio, me parece, e aí você vai poder me corrigir, de levar a conhecimento da sociedade, uma coisa é quem experimenta a Florence, né? Outra coisa é quem não conhece a Florence, muito menos o conceito, ou acha que o melhor cuidado é dentro de uma instituição, onde, na verdade, ele está tendo um cuidado que ele não precisa, e correndo um risco que ele não precisa. Eu acho que uma parte disso, uma parte do processo é o tempo natural do conhecimento do processo. E acho que vocês estão nesse caminho, né, de levar conhecimento não só das operadoras, mas também das empresas, das praças em que o cliente é mais empresarial. E talvez essa seja, não sei se comunicar um conceito de uma forma mais ampla e contínua, que eu tenho certeza que vocês estão fazendo, seja um caminho para que as pessoas compreendam. Então você acha de educação, de cultura mesmo? Eu acho que um dos problemas da saúde no Brasil é a falta de letramento da sociedade. A gente precisa, nós criamos um problema, que é educar equivocadamente o beneficiário de saúde, que acha que um bom plano é aquele que tem um livro onde ele pode tudo, que acha que atendimento adequado é num hospital bonito com mármore. Ele tem uma série de verdades que nós, coletivamente, ou aqueles que aí estavam, criaram na cabeça dele. O desafio nosso não é de construir construir uma ideia nova, de desconstruir o que está na cabeça dele. Isso é que nem a casa, né? Você construir do zero é mais fácil que você reformar. Então tem esse desafio. Mas eu acho que é uma questão de tempo. O que eu penso, e é um pouco sonhador, é a dificuldade do setor, que eu não sei se já está no fundo do poço, ela traz como benefício o fato de que, eu não tenho dúvida de que quem está bem posicionado, tem seriedade e propósito do que faz, está pensando prioritariamente em 2 elos da cadeia, que é aquele a que a gente serve, em segundo, aquele que paga, que ele está no lugar certo, ele vai colher os frutos daquilo que ele acredita e daquilo que o setor precisa. A velocidade disso, ela com certeza é aquém do que a gente gostaria.
né? Eu imagino que muitas questões dessa, como você falou, são paralelas ao seu trabalho na Arquitetos da Saúde, né? Onde você tem assim uma discussão óbvia de que quem paga a conta, né, poderia ser mais diligente, né, mais estruturado, né? E por que não exigente, né, no que faz sentido, né? A minha barreira principal é o não letramento do contratante. Por isso que uma das coisas que a gente faz é levar conteúdo para ele, quer dizer, ele precisa entender e às vezes ele se escora numa bandeira, numa marca, né, em algo que talvez não esteja entregando para ele, mas é muito mais confortável. Dá trabalho você acreditar no novo. E às vezes quem está do outro lado não tem um entendimento adequado de que aquilo é o melhor para ele. Esse é um desafio nosso. Né? Essa conversa da gente me lembra, eu tenho um grande amigo executivo numa tese de fertilização in vitro, né? E ele me falando assim que em algum momento ele se deu conta de que antes dele vender as soluções que eles estão construindo, né, com essa rede de clínicas, ele precisa educar a população, falar o que é uma fertilização in vitro, para que é que serve, que também é para você, não é só para quem pode pagar. Então, tem um processo de educação e quando isso me remete muito a um dos braços que a gente faz na Florence, né, por exemplo, de cuidado paliativo de fim de vida, né? A gente precisa explicar para as pessoas quais são as possibilidades, né? Que a pessoa pode ser tratada, por exemplo, fora de um ambiente de terapia intensiva sem sofrer, né? Ou pelo contrário, que ela vai sofrer menos se for tratada adequadamente, né? Falar para essas pessoas que se estivesse na Holanda, a chance de morrer em casa era muito mais alta, né? E que se você não conseguir ficar em casa, você não precisa estar necessariamente no hospital, né? Então, tem um tema aí de educação, né? Que ele quase que antecede a solução, né, que está posta. Porque ele não sabe, talvez, que aquela seja uma solução melhor para ele, em todos os aspectos, assistencial em primeiro lugar, humano em primeiro lugar, assistencial, financeiro como consequência. Há muito desconhecimento sobre isso ainda, como do meu lado também, quer dizer, o contratante, ele desconhece muitas vezes os seus problemas, ou contam para ele talvez uma história um pouco diferente, e ele, por falta de conhecimento, né, de letramento, de capacitação, ele faz o que ele acha que é melhor. Né? Então, eu acho sim que esse letramento é um caminho, e a gente precisa dedicar tempo para fazer isso, né, para contar para as pessoas o que é melhor para elas, apesar do que a gente faz. Não é para nós, é para eles. Não é para o nosso interesse, em primeiro lugar, assim. É para eles entenderem que aquilo é melhor para eles. Dentro do que você já conhece, eu diria, bastante da Florence, né? Das conversas da gente, de visita. E eu ia falar considerando como se você fosse meu guru, mas não é nem considerando, porque eu te escuto bastante. Então, provavelmente isso vai me ser muito útil, né? Conhecendo o que a gente faz na Florence, da forma como a gente faz cuidados de reabilitação pós-agudo, e cuidados paliativos, por onde você começaria, né? Educando a população, né? O que é que você acha aqui do trabalho que é feito dentro da Florence? A gente deveria estar contando, talvez, com mais microfone, vamos colocar assim. Né? Eu acho, né? O que a gente está fazendo, desculpa, diferente do que você tem visto, né? Porque eu posso falar aqui, eu vou falar do meu filho, né? Aos olhos do pai e da mãe, o filho vai ser sempre muito bonito. Mas eu queria ouvir você, quando você olha outras iniciativas que estão surgindo, o status quo, o que você acha que é diferente? Eu não conheço nenhuma iniciativa como a Florence, já estive lá pessoalmente com você. A cultura da empresa, né? A proposta, o ambiente da empresa, a sua essência, a sua entrega, a sua produção científica. Você tem gente do Brasil inteiro vindo te visitar. Isso aí diz muito sobre a experiência do paciente, seus indicadores, o NPS. Eu olho para a Florence como se fosse... eu não conheço outra instituição como vocês. Se eu pudesse dizer duas coisas, é fácil a gente palpitar, né? Uma delas é um desafio que não é da Florence, mas é também da atividade na qual a Florence está inserida, que é a comunicação, que é talvez como é que se comunica algo que é novo de maneira contínua para educar as pessoas. E o segundo com certeza tem outras praças que estão precisando da Florence. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Eu até enquanto líder, eu falo para o time assim, eu falo, pessoal, crescer é uma obrigação. Se a gente pensar no impacto que a gente é capaz de gerar, né, e
quão bom é nosso time e quantas oportunidades a gente gostaria de gerar para as pessoas que estão aqui. A gente fez esse exercício na pandemia e para mim é muito, muito gratificante ouvir você falando um pouco de maneira tão convergente, mas a gente falava, pô, se a gente não tivesse ampliado na pandemia, quantas pessoas a gente teria deixado de atender, reabilitar aqui e voltar para casa, né? Então, uma coisa que eu sinto um pouco dessa conversa que a gente está tendo com a Florence é que visão de longo prazo parece ser um negócio muito importante dentro de saúde, né? Eu queria ouvir um pouquinho, você que também já veio de uma empresa familiar, né, que durante muitos anos foi tocada por sua família, qual a importância de visão de longo prazo, em sua opinião, para a geração de valor nessa cadeia de saúde, né? Eu estou te perguntando isso de propósito porque a gente sabe que esse mercado mudou muito nos últimos 10 anos, a gente tem entrada de fundos, tem empresas listadas em bolsa e muitas vezes é difícil manter, vamos chamar assim, a vocação, né, das instituições convergente com as expectativas de retorno financeiro que são naturais, né? Quando o capital tem seu preço, ele cobra um retorno, né? Lucas, eu acho que visão de longo prazo casa com cuidado em saúde. Né? O cuidado não acontece no curto prazo, né? O resultado do cuidado não acontece no curto prazo. Então, eu acho que... E aí o cuidado que tem que se ter é quando você coloca os incentivos de curto prazo que comprometem esse olhar de longo prazo, né? Ainda mais quando você tem um desafio de um letramento, de uma educação daquele que está do outro lado. Então, é desafiador, porque hoje a pressão é do curto prazo, né? O que não casa com a necessidade de uma visão a longo prazo. Mas quando a gente tem um ideal, um sonho, e ele está dando certo, pode não estar dando na velocidade que a gente gostaria. É o que acontece no meu caso. Eu estou andando para frente, estou crescendo. Eu falo para o meu sócio, eu falo assim, enquanto a nossa reputação estiver maior do que o nosso tamanho, você tem duas maneiras de olhar, né? Uma isso é ruim, eu estou perdendo a oportunidade, e outra isso é o meu barômetro, isso é onde eu vou estar lá na frente, isso é a minha visão de futuro. Estou no lugar certo, esperando vir a onda certa. E eu tenho que administrar o fato de que talvez as coisas não aconteçam na velocidade que eu gostaria. Mas é incompatível pensar em saúde sem pensar em longo prazo. Na minha cabeça, E aí, o que pode ser um antídoto para isso? A transparência, a medição de resultado, a publicação de auditados, estudos, se possível. Auditados, a publicação de estudos, a publicação de resultados, a satisfação do benefício. Isso é imbatível, é incontestável. Isso vocês têm na Florence. Né? Abrir a caixa preta do que acontece em muitas instituições de saúde, onde, com muito mais tempo de vida, esse nível de informação não existe, ou pelo menos não é comunicado. Então, eu acho que a visão tem que ser de longo prazo. Não dá para pensar em visão de saúde. Visão de curto prazo é visão de negócio, não é visão de saúde, na minha opinião. E quando uma coisa que você estava falando e eu estava lembrando, que foi um pouco do que a gente viveu em 24 anos, super difícil para a saúde, muito tenso, né? Mas quando os resultados financeiros eles estão muito apertados e as empresas estão pressionadas por isso, a gente viveu isso com as operadoras, é muito difícil falar em valor em saúde, né? Está todo mundo olhando o fechamento do DRE do trimestre, né? Como é que você vai falar da geração de valor em saúde em anos, né? Na vocação de tentar fazer isso de uma maneira de mais longo prazo, né? E é absolutamente natural, né? Se você tem as instituições assim tão pressionadas como tiveram, né? É difícil, né? Você trazer essa tem um momento que, nesse momento, é muito ruim porque você parece que se dá um passo atrás, né? Assim, com quem que você... E aí, em quem que você pode confiar? Quem compartilha da sua visão? Qual é o operador com o qual você pode construir alguma coisa? Ou a empresa, mas sim, tem momentos que a gente acaba dando um passo para trás, mas na expectativa de dar dois para frente, né? Porque... E também não adianta o resultado ser de um e não ser de todos. Como diz o Clemente, essa equação de soma zero, ela, numa visão de longo prazo, ela é ruim, né? Mas eu acho que, eu tenho dito isso, colocar o cifrão à frente são atividades que precisam dar resultados, distribuídos ou não. Mas é muito curioso a gente verificar que ter colocado o dinheiro como prioridade fez com que faltasse dinheiro. Eu acho que é um ponto de reflexão para a gente. A gente precisa cuidar. A gente precisa cuidar de pessoas.
Nós não temos um sistema, falando da saúde suplementar, e muito menos de saúde. Está aí a enorme oportunidade, está aí onde Vossa Flora se insere. Né? Esse é o caminho, isso é o que outros países fizeram. E lá a conta não fecha por outros motivos. A gente tem tanta ineficiência a ser endereçada que poderia fazer com que a vida dos beneficiários, dos pacientes e de quem financia fosse um pouco melhor. E se a gente não resolver essa equação, né, Adriano, não tem outro jeito, né? A gente vai reduzir o mercado endereçável ou a gente vai ter produtos mais sucateados, né? Já está acontecendo. Não tem mágica, Já né? está acontecendo. A gente tem sido incapaz de fazer com que esse segmento de saúde suplementar cresça. Ele tem mesmo tamanho de 10 anos atrás. Que mercado, eu não gosto de usar essa palavra, mas não deixa de ser mercado, que mercado estagnou em 10 anos? Não é o nosso. E eu me pergunto se ele estaria com o número que tem hoje se não fosse a pandemia. Ele cresceu por medo. Eu não tenho comprovação científica disso. Mas quem cresceu foi a pequena empresa que contratou o plano de saúde, não pela geração de valor que ele deu. Quando eu falo ele, somos nós coletivamente. E mas outra pelo dinâmica medo de ficar produto, desassistido. né? Muito mais verticalizado, muito mais... Hoje o produto ele é muito mais verticalizado, o colaborador participa muito mais financeiramente, a abrangência geográfica é menor, muitas vezes a acomodação dele é uma acomodação diferente. São medidas que o financiador foi adotando. Enquanto a gente não entrega eficiência, ele foi usando a munição que ele tinha para tentar atenuar o aumento de custo que ele sofreu. A sensação que eu tenho quando você fala é como se estamos nos agarrando a tudo que é possível, né? Pega um produto, às vezes, mais, vamos chamar de pior qualidade ou menos caro, mudamos uma acomodação, fazemos alguma coisa mais criativa, mas chega uma hora que esses recursos, eles são finitos, eles acabam. E ou você endereça a eficiência ou a gente vai começar a reduzir, a involuir o número de beneficiários. Aí eu me pergunto, Lucas, eu pergunto o seguinte, por que o empregador, o financiador, por que eu falo tanto do contratante? Ele financia ser contratante empresarial, ele financia 70% do segmento de saúde suplementar. Tudo bem que tem empresas pequenas e médias. Ele deveria, a saúde deveria ser tratada por aquele que tem compromisso com a perenidade do negócio, que é o dono, né, o conselho, o que quer que seja. E eu me pergunto, por que ele não responde, ele não se empodera na velocidade das oportunidades que ele deveria nos demandar em todas as relações, com o corretor, com a operadora, com o prestador. Talvez porque ele esteja usando essa munição, chama de munição, essa munição, mas ela acaba. O próximo passo, ou ele pular fora, ou ele mudar o discurso com a gente. Né? Vai ter um pouco de tudo. Mas eu me pergunto por que o contratante ele ainda não entrou em campo. E eu acredito que é porque ele teve munição para usar, essa munição está acabando. Uma hora vai precisar olhar para ele e dizer assim, eu preciso fazer alguma coisa. Né? Para o nosso bem coletivo. É o que eu acredito. Maravilha, meu amigo. Estamos chegando aqui no finalzinho aqui do tempo da gente. Sim, muito legal sempre ouvir essa sua perspectiva tão ampla, né? A gente sai daqui, é legal que a gente sai com mais pensamentos e perguntas do que a gente entra sempre. E queria te agradecer mais uma vez por esse momento aqui, por ter vindo no Simpósio da Florence, pelo privilégio da gente estar tendo essa conversa. Lucas, eu vou te falar um negócio. Eu passei o dia aqui hoje. Vocês estão de parabéns. O que vocês estão construindo, pelos depoimentos que as pessoas deram, pelo que foi apresentado, é de se orgulhar. Vocês estão na... Eu não vou falar que na contramão, que contramão estão os outros, né? Vocês estão no caminho certo daquilo que a sociedade brasileira precisa e merece. E é uma luz no final do túnel. Né? A gente precisa de mais atitudes e visões nessa direção. Você está de parabéns, 300 pessoas no primeiro simpósio, com uma riqueza de conhecimento e de energia. Eu sou fã da Flora e você sabe disso. Muito obrigado, Adriano. Assim, é muito importante ouvir isso de você. Viu? E obrigado mais uma vez por esse momento. Virei quantas vezes você me chamar. Vou chamar, todos os anos. Você já tem cadeira cativa aqui. Vai ser um prazer, meu amigo. Vai ser um prazer. Valeu, grande Adriano. Obrigado, meu irmão. Obrigadão.